Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, professor, ao canal L. Gustavo, professor de robótica. Aqui você aprende a ministrar aulas mágicas de robótica com Arduino para os seus alunos. E neste vídeo eu vou falar das principais dores de cabeça do professor e como a aula mágica pode ajudar você. Dentro da sala de aula, o professor ele tem um objetivo, o professor que tem um compromisso, que não está ali só para cumprir o ponto, receber o seu salário, mas o professor que tem como objetivo e meta de vida profissional e de vida até fazer com que o aluno aprenda, fazer com que o aluno ele tenha uma formação profissional, uma base sólida naquele conhecimento daquela disciplina que ele está lecionando, para que quando ele chegue lá na frente, alguém diga, eu aprendi com o professor tal e esse assunto eu sei, do que diga assim, eu aprendi com o professor fulano, mas não aprendi nada, ele não ensina nada. Mas muitas vezes existem dificuldades que você não conseguiu ensinar ao aluno e que você tem dificuldades como professor. E aqui eu quero ajudar você a listar essas dificuldades para que você realmente aprenda a lidar com essas dificuldades, tá bom? Então vamos lá. Existem várias dificuldades. Eu vou citar as principais que colocaram aqui dentro aqui, né, do nosso formulário de perguntas e respostas, e eu vou estar respondendo. Então, por exemplo, muitos professores têm dificuldade em inovar a cada aula, falta de recursos e conhecimento. Muitos professores já tentou fazer algo diferente, né? Trabalha muito com jogos. Então, a aula mágica ajuda na inovação, a aula mágica ajuda a trazer algo diferente. A aula mágica ajuda com jogos de programação, né? Então, em relação à falta de recurso, a aula mágica ajuda por quê? Porque dá para você fazer projetos com pouco e baixíssimo recurso utilizando a plataforma Arduino e materiais recicláveis. A inovação, você pode criar projetos inovadores, projetos novos, projetos criativos utilizando a aula mágica, né? Então, muitos professores têm dificuldade, por exemplo, num assunto que é muito teórico, como que eu vou dar aula dinâmica com assunto teórico? Então, tem como você, por exemplo, eu posso falar aqui de reciclagem de lixo, utilizando essa lixeira aqui. Então, você pode pegar um assunto teórico, desenvolver um projeto de robótica, você pode até perguntar ao chat GPT, ao Gemini, inteligência artificial, eu quero ideias de robótica para trabalhar português, eu quero ideia de robótica para ministrar aulas dinâmicas, e aí ele vai trazer é, várias ideias para você. Muitos professores têm dificuldade de pegar novos meios e estratégias de ensino, e a aula mágica é uma metodologia que eu já validei, já escrevi um livro, tá aqui, já escrevi um livro, e você pode levar para para sua aula, tá? Então, assim, você precisa praticar mais. Muitos têm dificuldades, né? Com muitos professores dificuldade ainda com tecnologia, mas você precisa entender que é importante sim aprender tecnologia. Mas os alunos são desinteressados em aprender. Você tem que conquistá-los. O professor dentro da sala de aula é um grande artista que vai conquistar o aluno e vai fazer com que o aluno se interesse para aprender novos caminhos, né? Então você precisa realmente vencer essa questão do desinteresse, da falta de atenção. Desenvolva projetos mágicos e prenda a atenção do aluno. O que é que conquista a atenção do aluno? O que é que faz com que o aluno tenha atenção em você? São os projetos mágicos de robótica. Porque o aluno vai ficar na curiosidade. E muitas vezes você não faz esse projeto mágico de robótica porque te falta conhecimento. E eu estou aqui para te dar conhecimento. Eu tenho capacitação pedagógica, cursos online, livros escritos, materiais gratuitos, pagos, enfim, eu tenho meu suporte, dúvidas. Você pode sanar esse problema da falta de conhecimento, estando mais comigo, que eu vou te dar mais suporte para você superar os desafios dentro de sala de aula, principalmente que a pandemia trouxe, principalmente que aquele momento de isolamento trouxe onde os alunos mudaram completamente, né? As pessoas mudaram, a tecnologia veio para ficar, a digitalização veio para ficar, e muitas vezes o professor não se atualiza com as ferramentas tecnológicas que existem. Eu estou aqui para ensinar você as ferramentas tecnológicas para você implementar práticas. Então, quantas dificuldades práticas os professores enfrentam? Quantas faltas de conhecimento com as novas tecnologias os professores enfrentam? Quantos professores nem sabem mexer com a internet? Pelo amor de Deus, não sabem mexer com programação, com robótica, com inteligência artificial.
você precisa aprender a mexer. Você precisa saber fazer a mágica acontecer dentro da sala de aula. E você vai vencer a indisciplina, que é uma grande dificuldade do professor, uma grande dor de cabeça, conquistando o aluno, fazendo com que o aluno fique interessado, motivado e participativo através da aula mágica. Você vai chamar a atenção dele. Então a falta de atenção, ela prejudica, ela impossibilita o trabalho do professor. E como é que você chama a atenção do estudante com aula mágica? Alunos, vamos ver aqui como é que funciona esse projeto. Eita, que projeto legal! Pronto, conquistou a atenção. Alunos, agora tem outro projeto. Qual é? O que é que esse professor vai apresentar de novidade? Agora eu tenho esse outro projeto. Poxa, que massa! Aí vem funcionar. Agora, alunos, eu tenho outro projeto aqui, ó. Tenho outro projeto aqui para apresentar para vocês. Eita, esse projeto vai fazer o quê? Então, ó, você já ganhou o seu aluno, já conquistou o seu aluno, já chamou a atenção. Se você for um professor teórico, aquele professor que só faz slide, só faz quadro, anota no quadro, não é que você não vai anotar no quadro ainda mais, não, mas você tem que entender que o conhecimento já está na palma da mão do aluno, seja no Google, seja na inteligência artificial. Então você precisa reinventar-se sempre. O mundo muda, o professor precisa reinventar. E muitas vezes você tem alunos que são especiais, vai precisar de atenção especiais, né? Alunos que são mais ativos, superativos, alunos que têm déficit de atenção, enfim, alunos especiais com TEA, com alunos superativos. Então você precisa ter novas ideias, novas ideias, novas ideias. Por exemplo, tem aluno que se você não tiver novas ideias, ele vai consumir todas as suas aulas rapidinho. Então você precisa realmente, para deixar os alunos engajados, que os alunos estejam fazendo alguma coisa. Estamos na era que você só vence o celular se você trouxer os alunos para se engajarem com suas aulas. Como é que você faz o aluno se engajar? Com os projetos práticos, com os trabalhos em equipe, não é? Então, muitas vezes te falta criatividade porque você está cercado pelas mesmas pessoas. Entra na minha capacitação pedagógica e tua cabeça vai explodir de ideias. Você vai ter novas criatividades. Eu tenho certeza que assistindo esse vídeo aqui, você já está tendo várias ideias aí, vários insights, né? Então, aí você, muitas vezes o professor diz assim, a instituição tem falta de recurso, não me dá capacitação, não me dá o kit de robótica. Eu cansei de comprar componentes eletrônicos para mim. Eu cansei de investir na minha própria capacitação, porque eu não ia esperar do governo, eu não ia esperar do gestor, eu mesmo ia buscar. Porque eu estou vendo a necessidade do aluno ali e muitas vezes a escola não vai fazer algo ali rapidinho para ajudar você. Ela vai demorar vários anos para mudar uma ementa, demorar vários anos para mudar as competências de um professor para dar uma formação para você. Então você precisa parar de reclamar. Ah, tem falta de recurso. Ah, tem falta de kit. Ah, tem falta de capacitação. E você precisa buscar hoje, seja gratuitamente, seja pago, a sua capacitação para ser um professor melhor, para aprender a atenção dos alunos, para conquistar seu aluno. Aprender métodos inovadores. Então, muitos têm essa dificuldade. Poxa, eu quero métodos inovadores para ministrar aulas dinâmicas. Então, vem aprender aqui, ó, com o meu método, o método da aula mágica. Vem aprender aqui. Muitos têm dificuldade de planejar conteúdos. Então, na minha capacitação pedagógica, eu ensino até você construir materiais, aulas de robóticas diferentes, né? Então, você precisa realmente trabalhar isso. E muitos professores dizem até assim para mim, Gustavo, eu tenho dificuldade com avançado. Eu até dou aula, mas quando o aluno faz uma pergunta difícil, eu me enrolo todo. É porque você não está se aprofundando. Você tem que se aprofundar. O professor precisa estar no nível 100, enquanto o aluno está no nível 10. Então você precisa garantir isso. Muitos têm dificuldade também em construir um ambiente tecnologicamente mais adequado para as aulas. Então, por exemplo, no meu laboratório de robótica, eu deixei personalizado. Então você precisa ter mais variedades de temas dentro da tecnologia. Então, por que você não consegue, por exemplo, apresentar diversos projetos? Porque você não tem o domínio e o conhecimento da programação. Você precisa estudar e buscar. Você precisa motivar os alunos para que eles queiram aprender. Por que eles vão aprender?
Me diga aí para que ele vai aprender, para justificar ele estar ali. Você precisa dar um motivo para os alunos aprender. Então essa é a grande dificuldade, motivar os alunos. Muitos têm a dificuldade porque não têm prática com as ferramentas online. Então nós temos vários simuladores online aí de programação, como Tinkercad, como Blockly Games, como Scratch, como Code IoT Minecraft, tem tanta coisa que dá para aprender várias coisas. Então você precisa realmente começar a trabalhar essas novas ferramentas, né? Então muitos culpam até o sistema, o governo é isso e aquilo. Para de reclamar. Ah, é a gestão escolar. Para de reclamar. Ah, o aluno desinteressado. Para de reclamar. Então você precisa realmente trabalhar com isso. Muitos têm dificuldade porque é muitos alunos por turma. E aí você precisa trabalhar com a metodologia de equipes, né? Então, trabalhar com equipes e fazer com que os alunos ensinem os alunos. E você vai estar ensinando todo mundo. Então, você tem que enxergar o todo. Então, quando você está dando aula ali para 6 alunos, 7 alunos, no máximo 10, você enxerga individual. Mas passou disso, você já tem que trabalhar em equipes para você enxergar o todo. Então, muita gente tem dificuldade com isso, né? Com essa questão de trabalhar com muitos alunos. Outra dificuldade que eu vejo dos professores falam, eu não tenho tempo. Realmente, eu não tenho tempo também não. O professor precisa fazer uma boa gestão do seu tempo, uma boa gestão do seu horário. Não ficar navegando de graça na rede social. Você tem que fazer o bom uso do seu tempo, né? Então, assim, tem muitas dificuldades que o professor tem, né? Muitas dificuldades. Mas eu estou vendo aqui recursos, engajamento dos alunos, aí começa a repetir, né? Começa a repetir aqui os problemas, né? Estou lendo aqui, mas recurso, é a atenção do aluno, é metodologia de ensino, capacitação técnica do professor, capacitação pedagógica. Então, assim, eu vejo assim que a dificuldade de muitos é realmente ter o controle da sala de aula, o controle dos alunos. Muitos têm falta de material, falta de laboratório adequado, falta de tempo a planejar. E eu vejo que a maior dificuldade aqui que eu estou vendo é a indisciplina do aluno, é a falta de atenção do aluno, é a falta de interesse, é o mau comportamento e a pouca educação doméstica, né, que os alunos trazem de casa. Então, número excessivo de estudantes dentro de sala de aula, atingir os alunos mesmo que eles estejam ali com uma condição mais precária de base, e aí você vai conduzir, né? Corrigir os problemas da lacuna de base. Então, eu vejo assim que os problemas aqui ele realmente se repete, né? Se repete aqui. Estou passando aqui, mas é isso mesmo. A grande, a grande dificuldade aqui, né? As dificuldades realmente são essas. É chamar a atenção do aluno, tratar com a falta de interesse, a falta de recurso. Aí colocou aqui, 99% sai do meu bolso. É isso mesmo. Comigo também é. Falta de suporte das famílias, falta de conhecimento técnico, falta de indisciplina, falta de interesse dos alunos. Então, é muita dificuldade, né? Muita dificuldade aqui. E a aula mágica, ela é uma aula cativante, que ajuda, que traz a ludicidade, que prende a atenção, que desperta interesse, que faz com que os alunos se envolvam, participem, fiquem interessados dentro da sala de aula. Então, é isso. Tem muitas coisas aqui que acaba se repetindo, né, as respostas, mas alunos dispersos, número de alunos, foco dos alunos, né? Baderneiros, falta de novidade. Então são tudo isso dificuldade ali, né? Que o professor tem. Então esse é o meu conselho para você. Quais foram as dificuldades que se repetiram aqui? Falta de atenção, falta de interesse, indisciplina, falta de material para trabalhar, falta de recursos,
a infraestrutura. E aí? Com todo esse problema, o que fazer? O principal ativo do professor é ele. Então ele é o principal ativo. Então você precisa resolver o que está dentro do seu controle. E depois você vai resolvendo, vai tentando fazer as pontes, as conexões, para resolver o recurso. Né? Compra componente, compra o kit, pelo menos o seu, mas compra. Não fica colocando a culpa nos outros, mas faça alguma coisa. Até hoje eu compro. É uma missão de vida. Então o professor ele tem que se incomodar. Sabe por quê? Porque ó, você está ganhando seu salário, o diretor está ganhando seu salário. Sabe quem está perdendo ali no final das contas? É o aluno. Não é você. Você está tendo um estressezinho. Mas quem está tendo a maior perda são os alunos. Então você precisa realmente fazer a diferença, fazer a sua parte. Ser o melhor professor. Se a gestão poderia ser melhor, se o governo poderia ser melhor, você vai fazer a sua parte. Seja um professor que ministra aulas mágicas. Seja um professor que conquiste o seu aluno. Seja um professor que traga o aluno para participar da sua aula. Aquele aluno que está desinteressado, que ele se interesse pela sua aula. É claro que não faz milagres. Tem alunos que realmente não vai querer de jeito nenhum. Mas, por exemplo, de uma sala de 20, se você salvar 10, você salvou. Salvou 5, salvou. Agora, se você não salvar nenhum, a culpa é sua. De 20, você não salvar nenhum, não tem ninguém presta, não. Então, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Vença essas dificuldades. São dores de cabeça? São, mas vença. Então é isso que eu quero dizer para você, tá bom? Então é isso. Se você quiser compartilhar sua dor de cabeça aí também, coloca aí no chat. Ou melhor, no chat não. Coloca aí no link, tem um formulário, responde, porque aí eu vou estar em outro momento respondendo. Mas é isso, espero que basicamente eu vejo isso. Você chega para dar aula, como é que o professor chega? Capacitação pedagógica, é uma dificuldade. Dor de cabeça 1, capacitação pedagógica. Aí depois, você chega ali, um ambiente, dificuldade 2. Você vai ministrar aula, você tem material para ministrar aula? Dificuldade 3. Materiais pedagógicos. Materiais, seja físicos ou digitais. Aí os alunos chegam na sala de aula. Os alunos estão preparados para aprender? Qual é o nível dos alunos? Dificuldade 4, dor de cabeça 4. E a quinta é o interesse do aluno. Muitas vezes o aluno tem problema de base, mas está super interessado. Mas ele é interessado mesmo? Por que ele está ali? Tem aluno que chega com deficiência de base, eu via na sala de aula, mas você vê a vontade dele aprender, o interesse dele de aprender. Chega a dar gosto de ensinar. Mas você via que tinha muita deficiência de base. Mas o quinto problema é quando o aluno não tem interesse. Quando o aluno é desinteressado. Então são 5 principais dores de cabeça que eu poderia listar aqui do professor depois de ler tudo aqui que vocês colocaram. Então é isso. Valeu. E a aula mágica pode ajudar a resolver todas essas 5 dores. Claro que não vai resolver o problema do mundo todo, mas vai resolver o problema de muitos alunos. Beleza? O que você não pode fazer é não resolver o problema de ninguém. Se você não resolver o problema de ninguém, a culpa é sua. Se você resolver o problema de 5, a culpa já não é sua, mas dos outros 15, né? Se tiver 20 alunos na sala. Faça a sua parte. Ministre aulas mágicas. Mude a vida das crianças. Mude a vida dos adolescentes. Eu conto com você para transformar a vida de crianças e adolescentes, transformar a educação brasileira, revolucionar a educação tecnológica aqui no nosso país. Valeu e abraços.